graças a Deus, estarmos juntos domingo de manhã é uma benção. E eu falo que toda vez que eu venho aqui, são dois sentimentos: responsabilidade e privilégio. Privilégio porque a palavra do Senhor é santa, é poderosa, e responsabilidade porque, assim, não espere nada de mim. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, e aí eu tenho algo incrível, uma evidência incrível para fazer. Chegamos no último capítulo de Efésios. E olha, esse capítulo tem somente 23 versículos. Significa que aquela artezinha que a gente vê aqui vai mudar em breve. Interessante demais é que o livro de Efésios, ele é riquíssimo. E nós até hoje falamos sobre teologia, sobre salvação, sobre Espírito Santo, sobre graça, paz, casamento. Hoje falaremos sobre pais e filhos. Semana que vem falaremos sobre relações de senhores e servos. É um livro poderosíssimo, riquíssimo, com um espectro de abordagem e de ensino realmente grandioso. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, dependemos, todos nós, totalmente do poder do Teu Espírito Santo. Por isso nós suplicamos de todo o nosso coração que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações de verdade, que o Teu Espírito Santo fale às nossas mentes, que a palavra não fique na nossa mente, mas que ela desça ao nosso coração e transforme as nossas vidas. Que tenhamos uma manhã de meditação na Tua palavra, abençoada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. A gente está nesse capítulo 6, no livro de Efésios, e para localizar o setor que a gente tem meditado, eu gostaria de voltar um pouquinho ao que a gente meditou nas últimas semanas. Estamos falando de relações interpessoais. Por exemplo, semana passada nós falamos sobre marido e mulher, deveres conjugais. Na próxima semana nós falaremos, a partir do versículo 5, você pode ver o título lá, deveres de senhores e servos. E hoje falaremos sobre relação de pais e filhos. Esse trecho da relação de pais e filhos, ele está dentro de um versículo que parece que não tem relação por conta de um título, mas tem total relação. No capítulo 5, versículo 21, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, quando a gente fala das relações interpessoais, existe, estabelecido pelo Senhor, relações de autoridade. E aqui, a prerrogativa da relação de pais e filhos é que os pais têm autoridade sobre seus filhos. Ponto. E ainda dentro desse contexto, estamos falando das relações interpessoais, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Acima, no versículo 18, dentro do capítulo 5, quando Paulo diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então a gente começa construindo nosso raciocínio nessa manhã, para a meditação da palavra direcionada a filhos e pais, dizendo: precisamos ser cheios do Espírito Santo.
precisamos viver sujeitos uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, parará. Maridos, parará. E agora, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Por que os filhos precisam obedecer os seus pais? Em primeiro lugar, e não vou gastar muito tempo nisso, porque essa é a ordem natural das coisas. Quem tem o alimento necessário para a criança quando nasce? A mãe. Então, a primeira coisa que a gente pode imaginar é que é uma relação de dependência. O filho depende totalmente da provisão dos seus pais, desde quando nasce até determinado tempo de sua vida. Então, já é uma relação, vamos dizer assim, uma ordem natural da vida. Os filhos dependem e estão, por conta disso, sujeitos aos seus pais. O foco aqui, ele se encontra na natureza. E rapidamente a gente pode imaginar o seguinte, e talvez a gente perceba isso nos nossos tempos atuais. Grandes problemas familiares acontecem quando essa relação de autoridade ela é invertida. E eu falo aqui de filhos pequenos mesmo, não somente crianças, mas adolescentes, os filhos enquanto dependentes. Não sei se você já percebeu, aqui na igreja a gente não tem isso. Crianças, por exemplo, que mandam em seus pais, mas você já viu em algum lugar. Ou pais que muitas vezes têm medo dos seus filhos. Ai, meu Deus, não, ai. Por quê? Porque não entenderam uma prerrogativa estabelecida pelo Senhor. Pais, vocês têm autoridade sobre seus filhos. Se esse é um argumento lógico da vida, eu quero trazer um outro argumento. Por que os filhos devem obediência a seus pais? Porque assim disse o Senhor. E quando o Senhor disse isso? Quando o Senhor estabelece os 10 mandamentos, o Senhor faz questão de dizer, e Paulo repete ele aqui no versículo 2, dizendo: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Então, também é uma ordenança, um mandamento do Senhor que os filhos devam, e aí entra o seguinte, não somente obediência, mas honra a pai e mãe. E honra é um princípio muito maior que a obediência. Quero dar um exemplo. Você lembra, a Bíblia fala pouco disso. Está registrado em Lucas, capítulo 2, falando sobre a infância de Jesus. E você lembra daquela história bíblica em que era comum na festa da Páscoa, as famílias que não moravam em Jerusalém se direcionavam a Jerusalém, passavam a Páscoa e depois retornavam para suas cidades. Então, os pais de Jesus fizeram isso e no retorno à sua cidade, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E Jesus, nessa época, tinha em torno de 12 anos de idade. E eles começam a fazer o caminho de volta a Jerusalém, procurando por Jesus. Até que eles encontram o menino Jesus no templo. Encontram no templo e Jesus debatia com quem estava no templo. E aquilo deixou todo mundo muito impressionado. A partir do versículo 48 de Lucas capítulo 2, está registrado assim: quando seus pais o viram, ficaram perplexos, e sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Não sei se ela falou tão generosamente assim, porque imagine você procurar por seu filho 3 dias, no meio de uma multidão, em outra cidade. Não estava programado, mas eu vou contar uma história minha aqui, um parêntese. Vou fugir um pouco aqui, né? Acho que eu vou ficar um pouco mais à vontade hoje, sim, sabe? Tá, domingo aconchegante e tal, brincadeira. Olha só, teve uma vez que a gente foi no retiro de uma igreja, e era num sítio. A gente passou lá umas 2 noites, algo assim. E o Lucas devia ter, se ele tem hoje 6, ele devia ter uns 3 anos.
né? E nesse sítio tinha assim, campo de futebol, tinha uns riachos, umas pontezinhas e tal, e onde a gente fazia o culto, você subia não era exatamente um morro, mas tinha uma ladeirinha assim dentro do próprio sítio, e lá em cima tinha uma construção, que era tipo um auditório, vamos dizer assim, né? Lucas sumiu. Fui no campo, fui no quarto, cadê? Procura, e corre, você viu o Lucas, você viu o Lucas, você viu o Lucas, cadê o Lucas? 3 anos, onde eu comecei a procurar? No riacho. Caiu, 3 anos. Irmão, eu procurei, corria, André, cadê o Lucas? André, cadê o Lucas? E assim, aflito do jeito que eu estou agora, André, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? E assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Gente, me ajuda a procurar aí. Eu falava com os irmãos, cara, procura. Porque o que eu imaginei? 3 anos, pode ter caído em qualquer lugar. Irmão, as fatalidades acontecem, a gente sabe muito bem disso. O menino tinha andado sozinho e estava lá onde era o culto, porque ele achou que já era a hora do culto. Não tinha ninguém lá. Ele estava lá, crente, né? 3 anos de idade. Enfim, acharam Lucas. Não, estava lá em cima. Irmão, nessa hora, assim, o desespero era tanto, porque nem forças para a gente reclamar eu tinha, mas eu imagino que eu poderia me sentir no direito de dizer assim, o que você está fazendo aqui? Como é que você sai? E tentar jogar no menino de 3 anos um senso de responsabilidade que ele não tem. A única coisa que ele fez, ele foi para o culto. Acho que é de noite, eu não sei, um menino de 3 anos pensou assim. O que eu quero dizer aqui nesse parênteses é o seguinte, Maria estava procurando por Jesus havia 3 dias. Um filho de promessa, com um monte de história contada. Não sei se ela falou de uma maneira tão gentil, também não vou dizer que não falou, mas sua mãe lhe disse, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E aí Jesus continua, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Eu estou contando toda essa história para poder chegar no versículo 51, que está escrito assim, então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sabe o que me chama a atenção? Porque você poderia imaginar assim, a gente sabe que Jesus foi um menino perfeito, foi um homem perfeito, então foi uma criança perfeita. Mas a gente está falando de Deus, que se tornou um menino obediente a homens, para que pudesse ser um homem perfeito na terra. E aqui, o versículo que Paulo escreve é direcionado para os filhos, mas eu quero chamar a nossa atenção como pais. Precisamos ter filhos obedientes, porque assim diz o Senhor. Esse é o correto. A obediência, ela está dentro do que nós entendemos como honra. A obediência, ela é um sinal, ela é um fruto, ela é um reflexo da honra que um filho tem pelo seu pai, pelos seus pais. O princípio da honra, então, ele é muito maior que da obediência. Ainda mais quando, nesse mandamento, existe um reforço positivo ao mandamento. E qual é o reforço positivo a esse mandamento? É a promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, aos filhos, guarde isso com você. Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha longa vida sobre a terra, para que tudo vá bem. Assim disse o Senhor. Mas, se existe um reforço positivo a esse mandamento e a esse princípio de obediência e honra, a gente pode raciocinar de maneira inversa e pensar no seguinte, e se os nossos filhos forem filhos obedientes, desobedientes, melhor dizendo? E se os nossos filhos forem filhos desobedientes? Então, quando a gente faz um raciocínio inverso, a desobediência aos pais, ela vai ferir a ordem natural da vida.
e a desonra aos pais, sabe o que ela ofende? Não somente aos pais, mas à autoridade de Deus. Portanto, primeiro aos filhos. E todo mundo é filho. E quando vem o princípio da obediência e da honra, ele não tem idade. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas longamente. E por acaso, se você é um filho desobediente, você não somente ofende seus pais, mas você fere a autoridade de Deus, porque Deus ordenou obediência e honra aos filhos. Paulo vai dizer que um dos sinais da decadência da humanidade, da sociedade, é a desobediência dos filhos. Em Romanos capítulo 1, no versículo 28, Romanos capítulo 1, você lembra aquele capítulo em que Paulo fala do pecado, da decadência do homem, da depravação total do homem. E nesse versículo 28, Paulo diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Agora, olha a lista de qualidades ruins que Paulo faz. Versículo 29, Romanos 1, versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Então, filhos em uma sociedade desobedientes aos pais é sinal de uma decadência moral e falida dessa sociedade. Então, para nós pais, precisamos refletir também nisso. Ele é desobediente assim mesmo. Não, não pode ser. Os filhos não devem prestar somente obediência, mas também devotar amor, respeito e cuidados a eles. É possível obedecer sem honrar. É possível obedecer só com atitudes e lábios, mas não de coração. E a gente não quer legalismo. O filho não precisa ser um soldado. Vai lá e faz e cumpre a missão. O Senhor pede obediência e honra de coração. Minha pergunta para você, pai, principalmente você que tem filho pequeno, pai e mãe. Quando eu falo pai e mãe, você quer ter filho obediente para facilitar a sua vida? Sim ou com certeza? Óbvio. Quem não quer? Vai tomar banho? Sim, senhor. Não precisa nem mandar um senhor aqui, estou brincando, né? Vai arrumar seus brinquedos? Agora. Senta para comer? Bota o uniforme da escola? Ok. Não faça isso. Não, tudo bem, desculpa. Irmão, ia ser uma coisa assim, tremenda. A vida ia ser mais fácil, eu não sei nem quantos por cento, acho que uns 300%, né? Ainda mais quem tem mais de um, né? Imagina. Só que o interesse de termos filhos obedientes não é que só para a nossa vida ficar mais fácil. É porque nós amamos os nossos filhos e nós queremos que eles sejam abençoados pelo Senhor. Nós queremos obedecer ao que o Senhor ordena. E aqui entra um aparente paradoxo cristão. E eu vou usar da reflexão que fizemos na semana passada sobre a relação de marido e mulher, que também tem um paradoxo. Veja bem, Paulo coloca que o homem, na relação, ele é como Cristo, que é a cabeça, mas, no entanto, ele é aquele que dá a sua vida pela esposa. É um paradoxo ou não é? Porque quando você imagina rapidamente que o homem é o cabeça, os outros devem dar a vida por ele. O paradoxo bíblico é justamente o contrário. Ele põe o homem como cabeça, mas é quem dá a vida, assim como Cristo deu a vida por sua igreja. Para quê? Para apresentá-la santa, linda, e por aí vai, inculpável para si mesmo. E aí, quando a gente continua
o nosso paradoxo, aparente paradoxo bíblico. Por que então é paradoxo na relação de pais e filhos e obediência? Porque, irmão, é muito mais fácil criar filhos sem o compromisso de criá-los para Deus. Criá-los para facilitar a sua vida. Meu filho, claro, vai lá e faz. Não, tá bom, meu filho, só não me perturba. Dentro do coração, quantas vezes a gente não cai nisso? É muito mais fácil criar filhos, na verdade, dando tudo o que eles precisam, e muitas vezes o que eles não precisam, também entregando, mas para satisfazer os desejos do coração, sem que aquilo tenha um propósito, simplesmente porque a gente precisa, hoje eu preciso ficar sozinho, descansar e dormir. Ai, meu filho, não, hoje não. Dá muito mais trabalho, irmãos, criá-lo com esse propósito, porque nós pais precisamos entender que nós criamos filhos para o Senhor, e é trabalhoso. Mas graças a Deus, que nós não estamos falando e nem fazendo uma terapia nessa manhã sobre criação de pais e filhos. Quem sou eu? Nós estamos falando sobre a Bíblia, e o que a Bíblia ensina é: sejam cheios do Espírito Santo, sujeitem-se uns aos outros. E dentro dessa perspectiva de criação dos filhos, é que nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, para nos tornar pais capazes e sábios de ensinar obediência e honra aos nossos filhos. Portanto, irmão, não sei a idade dos seus filhos, ou se você já os tem, mas pense que criá-los exigirá de você dependência total do Espírito Santo de Deus. Então, se eu posso te dizer uma coisa, seja cheio do Espírito Santo. Essa é a grande mensagem. Por que então os filhos devem obediência aos seus pais? Primeiro, porque é a ordem natural da vida. Segundo, porque assim diz o Senhor. E terceiro e último, porque esse é o Evangelho. Como assim? Deixa eu te perguntar, filho, você que é um filho cristão, e todo mundo é filho aqui, de alguém, a quem você serve primeiro? Você serve primeiro a Cristo, e é a Ele que você deve obediência. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então você, no papel de filho cristão, deve obedecer a seus pais, porque você serve a Cristo. Primeiro, em primeiro lugar. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque sempre levanta essa questão, e se os meus pais não são cristãos e eles me mandam uma coisa ou outra coisa, como obedecer e etc. Semelhante à vida militar, você deve sujeição à sua autoridade imediata, só que você tem autoridades acima, e a autoridade acima, ela também está debaixo de uma autoridade, que é o estatuto, que é o regimento interno, que é tudo mais. A sua maior autoridade, a autoridade maior que você está sujeito é o Senhor. Portanto, entenda que quando você tem pais que não são cristãos e esses pais querem te obrigar a fazer algo que ofende ao Senhor ou fazê-lo pecar, diante de Deus, você não precisa obedecê-los, porque você está debaixo de uma autoridade maior. No entanto, às vezes por conta de uma imagem ou de uma postura cristã que você quer manter, você se prende a coisas secundárias e você usa esse argumento para não obedecer a seus pais, mesmo que eles não sejam cristãos. E aqui mais uma vez eu quero te dizer uma coisa,
você conta com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque você não obedece por conta de legalismo, você obedece à paz como ato de adoração e reverência ao Senhor. Esse é o princípio. Vamos continuar. Terceiro motivo por que os filhos devem obediência aos pais é o Evangelho. Servimos em primeiro lugar a Cristo. E como disse em Colossenses, obedeça a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Sabe o que o Evangelho não veio fazer? Ele não veio anular lei e mandamento. Que a gente pensa assim, agora a gente vive no Novo Testamento. E eu vou voltar nesse ponto em breve. O Evangelho veio acrescentar a graça à lei. Veio acrescentar graça aos mandamentos. Veio elevar o nível do mandamento. Não para condenar a gente, nem por sermos filhos desobedientes, nem por sermos pais negligentes. O Evangelho não vem te condenar. Pelo contrário, o Evangelho vem para permitir que você cumpra o que Deus determinou originalmente para as nossas vidas e nas nossas relações interpessoais. Sabe o que o Evangelho vem fazer? E pela força do Espírito Santo, te tornar um filho obediente, te tornar um pai que possa ser honrado. Jesus, quando faz a redenção das nossas vidas, Ele não vem para dizer o seguinte, olha, foi por graça e a partir de agora você não precisa mais praticar boas obras, porque não são as boas obras que salvam. Vamos desfazer a confusão disso. Realmente, não são as boas obras que salvam, mas uma vez salvo, as boas obras são frutos da sua vida. E quais são boas obras nesse contexto de pais e filhos? Filhos, sejam obedientes a seus pais. Por isso andamos segundo o Espírito e não andamos segundo a carne. Portanto, 3 razões por que os filhos devem obediência a seus pais. E agora, apesar desse trecho, desses primeiros 3 versículos falarem direcionadamente aos filhos, eu acho que ele fala muito aos nossos corações como pais também. Porque a partir do momento em que a gente entende a obediência como algo que o filho precisa ter, a gente também entende isso como uma responsabilidade que a gente precisa passar para os nossos filhos. Mas no versículo 4, Paulo continua, e agora direcionando o seu argumento e a sua orientação aos pais. E no versículo 4 ele diz assim, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos um pouquinho ao contexto da época. Nessa época em que Paulo escreveu a carta aos Efésios, existia dentro das leis romanas um conceito de pátria potestas. Eu não sei se é assim que fala, mas o conceito era esse é o nome. Que quer dizer o seguinte, que era o poder da vida e da morte, ele pertencia ao pai de família, que era o pater familias. Então, o pai de família, naquela ocasião, ele tinha o poder de mandar matar um filho, esposa, servo e até os agregados. Ele tinha um poder absoluto. Negar casamento, dar casamento e etc. E esse poder ele era exercido sobre a esposa, os filhos e os servos. Esse era o modelo de paternidade da época. Pesado, né? Mas historicamente é isso. Talvez no nosso mundo de agora, na nossa sociedade, isso seja completamente oposto. Porque às vezes parece que os pais esqueceram do princípio de autoridade que tem pelos filhos e os filhos é que mandam. Eles decidem um monte de coisa. Criança de 8 anos tomando decisões que vai influenciar a sua vida por um futuro inteiro. Difícil, né? O modelo que Paulo quer apresentar de paternidade não é o modelo romano, nem é o modelo da sociedade que a gente vive agora. O modelo que Paulo quer apresentar de paternidade, ele está escrito em Efésios 3, versículos 14 e 15, dizendo assim:
Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ele também fala de um Pai no capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O modelo de paternidade que Paulo quer apresentar é o modelo de paternidade do Senhor. Irmãos, eu acho que você já percebeu isso na sua caminhada com o Senhor. O Senhor se relaciona conosco como um pai. E isso é maravilhoso. E sabe como que isso quer refletir na nossa relação como os pais aos nossos filhos? É que a nossa relação de pais com os nossos filhos, ela deve refletir a relação do nosso pai conosco. A paternidade, irmãos, ela é derivada de Deus. Não foi algo que o homem criou. Não foi algo que naturalmente aconteceu. O Senhor assim estabeleceu a paternidade. A nossa relação com os nossos filhos, ela deve ser inspirada na relação de Deus conosco. Então, se você tem dúvida muitas vezes em como agir, pense em como Deus agiria com você. E aqui, mais uma vez, eu chamei essa mensagem de pais, filhos e o Espírito Santo, porque nós carecemos totalmente da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, para exercermos uma paternidade digna de ser comparada à paternidade que Deus exerce conosco. Carecemos disso. Nós não criamos os filhos para as nossas vidas, nós criamos os filhos para o Senhor. Entende esse conceito? E aí Paulo faz duas recomendações aqui. Capítulo 6, versículo 4. Ele diz: pais, 1. Não irritem seus filhos. 2. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Minha pergunta é: quais são as coisas que irritam seus filhos? Se a gente pudesse abrir aqui o microfone, todo mundo ia contar uma história, né? E dizer: olha, meu filho, a Manuela, se irrita por isso. O Lucas, o Benjamin, a Maria, por isso. E a gente ia contar um monte de coisa. E aí primeiro que os filhos seriam diferentes, teria um monte de coisa engraçada e um monte de coisa assim, pesada, muitas vezes. Mas sobre não irritar, eu gostaria apenas, até porque não faço terapia aqui de pais para filhos, eu quero apenas expor o que o texto quer dizer. Eu gostaria de fazer uma lista retiradas de um comentário bíblico sobre situações em que nós provocamos a ira em nossos filhos. Primeiro, quando não fazemos o que deveríamos fazer. Quer ver uma coisa que com certeza provoca ira em você, que tira você do sério? Quando você vai contratar um serviço e esse serviço não é bem prestado. Tenho certeza que isso tira você do sério, porque você pagou por aquilo. Era direito seu ter aquele serviço e você não consegue. Os nossos filhos não contrataram o nosso serviço de paternidade, mas nós precisamos e nós devemos exercer algumas coisas, e quando nós fazemos, isso provoca no coração deles sentimentos ruins, e a ira pode ser um deles. Seguindo a lista, em que situações provocamos a ira em nossos filhos? Quando dizemos uma coisa e fazemos outra. Quando apenas repreendemos e nunca elogiamos. É como se o filho não conseguisse nunca agradar o pai. Quando nós somos incoerentes e injustos na disciplina. Quando não cumprimos as nossas promessas com eles. Quando mostramos favoritismo em casa ou excesso de proteção. Quando ignoramos os problemas dos filhos que são muito importantes para eles. Ou quando exercemos um excesso de autoridade ou quando não exercemos nenhuma autoridade. Aqui certamente há muita coisa para ser debatida, você pode debater isso e trocar experiência no seu pequeno grupo.
Mas guarde algumas coisas dessa no seu coração e reflita até sobre o seu exercício da missão de ser pai e mãe. Quando eu falo pai, sempre pai e mãe, né? Precisamos ser como espelhos para os nossos filhos e não como carrascos somente. Como assim espelhos? Nós precisamos ter em mente que a nossa vida tem que ser algo em que eles possam se espelhar para serem parecidos conosco no futuro. Não quero criar aqui no seu coração um sentimento de idolatria da perfeição na sua conduta e sua moral. Até porque nós falamos de uma coisa que está aqui, dentro do que a gente está falando. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, mostra ao seu filho que você depende totalmente do Espírito Santo para ser quem você é e para fazer as coisas que você faz. Muito mais do que o seu esforço, do que a sua dedicação, do que a sua capacidade, do que a sua, vamos dizer assim, filosofia, do que o seu modo de criar o seu filho, do que o seu jeito, irmão, você depende totalmente do Espírito Santo. Deixa ele perceber isso, de alguma maneira. Essa é a lista do não irritei seus filhos. Antes, agora vamos para segundo ponto, para a gente partir para concluir. Crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa palavra criar aqui, ela tem um sentido de fazer florescer. Eu gosto mais do sentido que também faz parte dela, que é o sentido de nutrir. Como se dissesse assim, nutram. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, eu sempre fui um bom aluno em português e meu pai, por exemplo, ele sempre fez muita concordância errada. Irmão, eu estou assim. E eu falo assim, é de novo. E eu vou falar daqui a pouco, porque a gente vai falar de Abraão e Isaac. Estou aqui, né, à vontade, quebrando aqui o meu roteiro, né? Até os erros dos pais a gente aprende. Irmão, então você me desculpa aí a concordância ou a falta dela, mas eu gosto da palavra quando diz assim, criem-nos segundo a instrução, ou quando a gente pode traduzir isso por nutram. Nutrem é um iogurte, né? Para reforçar aí. Nutram seus filhos. Com o quê? Com a instrução e o conselho do Senhor. Olha como fica bonito também. Em inglês está escrito assim, bring them up, no sentido de fazer assim, trazer para cima, ou de fazê-los crescer. Legal essa expressão também, para a gente entender que a nossa relação com os filhos é essa, é nutrir, é fazer eles crescer, é trazer eles para cima, é criar. Essa expressão faz a gente olhar para o futuro, e mesmo que hoje eles ainda sejam muito pequenos, projetar que aquele menininho ou aquela menininha, eles serão homens e mulheres no futuro, e que essa nossa atitude, as nossas ações de hoje vão influenciá-los totalmente para o dia de amanhã. Enfim, eu queria voltar numa história para usar essa narrativa bíblica como uma história de inspiração para as nossas vidas. E eu gostaria de pegar o exemplo de Abraão e Isaac. No livro de Gênesis, em torno dos capítulos 20 e pouco, até uns 26, 27, fala muito sobre Abraão e fala muito sobre Isaac. Eu quero trazer algumas semelhanças da história dos dois. Para você saber, Isaac foi o filho de Abraão. E eles vivem uma relação de paternidade muito interessante. Abraão, por exemplo, ele tinha uma esposa, Sara, que teve o filho Isaac quando ela já era bem idosa. Abraão teve um filho com uma egípcia antes de Isaac, que se chamou Ismael. E quando Isaac nasceu, Isaac percebeu que na casa dele
existia muito ciúme da sua mãe com o outro filho, porque não era o filho dela, era o filho da egípcia. E tiveram problemas familiares nisso. Esse outro filho, ele teve que ser expulso de casa. Você lembra que Deus chamou Abraão e pediu o filho dele em sacrifício? Quando Abraão e Isaque sobem para o monte, no local que eles iriam fazer o sacrifício, Isaque pergunta: pai, oi meu filho, eu estou vendo a brasa e estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. E a história conta que Abraão prepara o altar, amarra Isaque, levanta a espada. Isaque está ali vendo isso tudo. O pedido era que Abraão desse seu filho em sacrifício ao Senhor. Quando Abraão levanta a espada para poder oferecer o filho em sacrifício a Deus, o Senhor fala do céu: Abraão, não machuque o menino, não precisa. Eu já providenciei o cordeiro. Eu já entendi que eu pedi o seu filho e você daria. Isaque vê isso tudo. Nesse momento, Abraão levanta um altar ao Senhor e chama de Deus proverá. Vamos um pouco refletir na vida de Isaque. Isaque teve uma esposa, e a sua esposa era estéril. Sabe o que Isaque fez? Isaque orou para que Deus lhe desse filho. E Deus deu, Esaú e Jacó. De uma maneira semelhante, na casa de Isaque também tinha algo que ele aprendeu, e aí era o ponto que eu estava querendo dizer: aprendeu com os erros. Até os erros do pai ele aprendeu. Isaque tinha preferência por Esaú, porque era um homem do campo. Já Rebeca tinha preferência por Jacó. Você lembra que tinha ciúmes na casa de Abraão por conta dos filhos? Eu não tenho dúvidas de que Isaque aprendeu muito com seu pai naquele momento da provisão do cordeiro, porque existe um momento na vida de Isaque que tem fome na terra, e ele precisa sair daquela terra e ir para outra, e ele faz isso. Em outra terra ele escava um poço e ali ele prospera, e nesse momento de prosperidade ele também levanta um altar para adorar o Senhor, porque ele sabia que Deus tinha provisionado aquela bênção, aquela prosperidade. Mas sabe o que mais me chama a atenção na relação de paternidade de Abraão e Isaque? E é isso que eu gostaria de inspirar você nessa manhã, na sua relação de paternidade com seus filhos. É que nessa circunstância, quando Deus vai falar com Isaque, ele diz assim: eu sou o Deus do teu pai, Abraão. Eu não consigo. Eu sou o Deus do seu pai. Você já imaginou na sua vida, ou na vida do seu filho, lá na frente, o Senhor se apresentar para ele dizendo: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus da sua mãe? Isso é poderoso. Isso é poderoso. Só o Evangelho pode permitir esse tipo de coisa. Eu acho que essa história ela deixa para a gente uma inspiração de como que a vida de um pai pode influenciar totalmente na vida de um filho. E esse é um exemplo positivo e eu quero ficar com ele. Pais, não irritem seus filhos. Sabe, irmão, por que eu me emociono? Porque essa é a minha oração todo dia. Eu não quero ser um legalista, um moralista, eu não quero ser perfeito, eu sei que eu não sou, pelo contrário.
Mas, irmão, se tem algo que eu posso pedir ao Senhor e que eu peço para a vida dos meus filhos, é que eles possam servir a Deus, é que eles possam ver em mim, pela misericórdia de Deus, que o Senhor é um Deus presente e que não importa o que tenha nas nossas vidas, mais importante é servi-lo, amá-lo e adorá-lo. Voltando ao Paulo, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Em outras versões, eu não sei qual é a versão da Bíblia que você usa, a palavra instrução, ela pode estar registrada como disciplina ou doutrina. E o que eu quero te dizer é, não tenha medo da palavra disciplina. Não tenha medo. Parece que a gente vive hoje nesse contexto de criação de filhos e disciplina de filhos, dois extremos. Um extremo que era muito mais comum há alguns anos atrás, em que a gente tinha uma disciplina excessiva, muito castigo, muita repreensão, muito e pá, né? E outro que hoje ele é mais presente, que é a total ausência de disciplina. Não, é no amor. Não, você tem que, não tem que amar, tem que... E as pessoas fazem essa confusão, inclusive com o Evangelho. Sabe por quê? Porque elas dizem assim, não, o Antigo Testamento era esse pai. Deus era esse que só disciplinava. Mas agora, no Novo Testamento, nós vivemos somente o amor e a graça. Meu irmão, estude mais sobre Paulo. Romanos, então, é excelente nisso tudo. Porque ele vai dizer o seguinte, o Evangelho não veio anular a lei. A graça não é uma licença para pecar. Muitos querem criar justamente esse antagonismo entre o Antigo Testamento, com um Deus disciplinador e bravo e mau, contra um Deus bondoso, um bom velhinho assim, no Novo Testamento. É a graça. Sabe o que Jesus disse sobre isso? Palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu vim cumprir a lei. A justiça que Deus exigia na lei, no Antigo Testamento, é a mesma exigida no Novo Testamento. O amor que a gente vê no Novo Testamento, da forma que a gente compreende, ele é o mesmo do Velho. A grande questão é que na cruz, o Deus justo, santo e bom estava disciplinando, vou usar essa palavra aqui para poder fazer conexão com o que a gente está pensando, o pecado, só que disciplinando não na sua vida nem na minha, mas na pessoa de Jesus. Você percebe que essa história do Evangelho, a história do Evangelho não é que Deus passou a mão na cabeça dos pecadores, Ele cumpriu a exigência, Ele cumpriu a disciplina, Ele cumpriu a justiça, houve um castigo. A grande notícia boa é que esse castigo não foi sobre nós, foi sobre Cristo. E aí o que eu quero te dizer é que quando a gente fala do Evangelho, não é uma mensagem de é só amor. Não. Como muitos gostam de dizer, o Evangelho é uma má notícia. A má notícia é essa. Somos todos pecadores, estávamos muito distantes do Senhor. Mas foi por causa da disciplina aplicada na pessoa de Jesus, é que nós podemos hoje viver o amor e usufruir disso. Portanto, não tenha medo da disciplina. E qual é o paralelo que eu quero fazer sobre a criação dos filhos? Haverá tempo e haverá momento em que você vai precisar ensinar o seu filho com a disciplina. A criança, irmão, dá trabalho. A criança erra. A criança peca, mesmo na sua ingenuidade e na sua inocência. E você não precisa ter medo de aplicar a disciplina a uma criança, ao seu filho. Porque, inclusive dessa maneira, você estará refletindo o que é o Evangelho. E mais importante é você ensinar para ela que a maior disciplina de todas, que ela deveria pagar, ela não precisa. Porque essa disciplina, quem pagou foi Jesus, que é para a salvação da alma dela.
O Evangelho é um amor exercido devido a uma punição que já foi paga, com vistas a algo muito mais importante, que é a salvação das nossas almas. Essa disciplina os nossos filhos não podem pagar, mas ela foi paga por Jesus na cruz. Eu quero terminar deixando uma lista, rapidamente, de conselhos práticos para a nossa paternidade. Primeiro, seja exemplo. Permita que seu filho veja a sua dependência do Senhor. E quando eu digo seja exemplo, eu não digo seja perfeito, porque não seremos perfeitos. Mas seja exemplo na dependência do Senhor. Tenha em casa um ambiente de amor. Converse com seus filhos absolutamente sobre tudo. Sobre política, aqueles que já podem conversar sobre isso, economia, filme, desenho, super-heróis, viagens, futuro, carreira, casamento. Converse. Irmão, eu tenho, de vez em quando eu consegui experimentar e percebi que é muito bom, sabe o quê? Descer para andar com um cachorro, por exemplo, com minha filha. Quantas conversas boas. Quantas conversas boas. Desce para caminhar com seu filho. Você vai perceber quanta coisa ele tem para contar. E não só aquela pergunta, como é que foi o dia na escola hoje, que realmente você quer saber como é que foi, se alguma coisa, ele responde, pai, foi tudo bem, foi maneiro, tranquilo e tal, e segue a vida. E de noite está todo mundo em casa fazendo suas outras tarefas. Irmão, desce para andar. Vai andar. É bom. Outro momento bom, interessante, outra dica, para você conversar com seu filho antes de dormir. Deita com ele um pouquinho e começa, sabe por quê? Porque ele fica totalmente vulnerável naquela hora. E quando ele está andando também. É uma excelente estratégia para vocês trocarem experiências. Enfim, converse sobre tudo com eles. E introduza princípios bíblicos e cristãos nesses assuntos. Conte para eles o que Deus fez e tem feito na sua vida. Mostre para eles que o Evangelho ainda funciona. E esse ainda é para sempre. Mas mostre isso para eles através da sua vida. Mostre para eles que o Evangelho é verdade e é bom. Acabei. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria nessa manhã de aproveitar que estamos falando sobre pais e filhos. Eu gostaria de orar por diversas situações. E eu sei que cada um tem uma história pessoal com os seus pais e com os seus filhos. Irmão, nessa manhã, eu queria que você, de coração sincero, colocasse diante do Senhor as situações que você precisa da total intervenção do Espírito Santo na sua vida e nessa relação. Se por acaso, irmão, você precisa, de repente, corrigir alguma coisa, ou exercer o perdão com seu pai ou com sua mãe, que você peça ao Espírito Santo nessa manhã, que Ele haja com providência e com poder para que isso aconteça. Ou se por acaso não é nem com seu pai ou com sua mãe, mas com seu próprio filho. Porque você falhou no passado, porque as circunstâncias foram ruins, porque ele falhou, ele decepcionou, não importa, que o Senhor haja com providência poderosamente nessa relação na vida do seu filho. Se por acaso você nem filhos tem, gostaria, irmão, peça ao Senhor, assim como Isaac orou, é verdade, está escrito, o Senhor é poderoso para tocar no seu ventre e te dar filhos. Irmão, não sei qual é a situação, pode ser que você perceba nessa mensagem que é o que a Bíblia está dizendo, diga assim, olha, eu sou totalmente incapaz. Irmão, eu também sou, e juntos é o que eu quero, é o que eu desejo para você, é o que eu quero para a minha vida. Vamos orar para que o Senhor nos transforme em pais dignos de serem honrados, não por nós mesmos, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. E se você precisa, se você é filho, você tem dificuldade em obedecer, deixa eu te falar uma coisa, a rebeldia é o pecado original. Você precisa da ação do Espírito Santo no seu coração, e isso não é demérito nenhum para você, todos nós precisamos. Deixa eu te falar, o Senhor tem o poder
para tocar no seu coração e transformar um coração rebelde num coração obediente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor é Pai de todos, e o Senhor está sobre todos nós, e o Senhor está em todos nós. Senhor, obrigado porque a Tua relação conosco não é uma relação de um pai distante e que não se importa com seu filho, ou que está muito ocupado e não tem tempo para dar atenção para nós. Pelo contrário, Senhor, toda vez que nós queremos e precisamos falar com o Senhor está disponível, está presente. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão é uma mão que acalenta, é uma mão que abraça, é uma mão que toca nas nossas necessidades. Os Teus ouvidos ouvem as nossas necessidades, e a Tua mão, Senhor, recebe e cura, e toca em nós, e transforma os nossos sentimentos. Senhor, obrigado porque nós podemos contar com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós, se pudéssemos, Senhor, e se quiséssemos somente, se fosse só merecido isso, de sermos tratados como servos, nós seríamos, e seria grande bênção para nós. No entanto, o Senhor nos trata como filhos. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua paternidade. Senhor, nos ensina, Deus, a sermos pais parecidos com o Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo realmente transforme as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos ouvidos toda vez que nós precisarmos dessa sabedoria que só vem do Senhor. Nos transforma, Senhor, cada vez mais em pais sábios, pais e mães sábios. Senhor, eu quero Te pedir por aqueles que têm rugas nas suas relações antigas com seus pais, mães e filhos. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo haja poderosamente nesses corações, agindo, Senhor, com quebrantamento, Senhor, porque por mais que nós quiséssemos, nós não seremos pais perfeitos, filhos perfeitos. O Senhor é perfeito, o Senhor se fez perfeito, mas, Senhor, entendendo toda a nossa limitação, nós queremos Te pedir, Senhor, perdão pelos nossos erros. Nós queremos, Senhor, também perdoar aqueles que nos fizeram mal. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração possa ser um coração sem essa vaidade, sem esse orgulho. Quebranta isso em nós, Senhor. Que sejamos, Senhor, pais mais amorosos, filhos mais amorosos. Que possamos sim, Senhor, exercer o perdão na vida deles. Deus e Pai, age nas nossas famílias, Senhor. Trabalha nos nossos corações. Te pedimos, Senhor, por aqueles que desejam filhos, Senhor, e que angustiam, Senhor, será que eu não vou ter essa bênção? O Senhor sabe, mas nós suplicamos, porque assim como cremos que o Senhor abençoou Sara, assim como cremos que o Senhor abençoou Rebeca, e tantas outras mulheres na Bíblia, Senhor, que o Senhor tocou no ventre e fez o milagre do filho, Senhor, em nome de Jesus, alcança essas mulheres, esses pais, essas famílias, Senhor, que desejam um filho e por acaso não tiveram, que o Senhor abençoe, Senhor, fazendo-os frutificar, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo seja presente em toda a nossa relação de pais e filhos, que possamos, Senhor, ser cheios a cada dia do Teu Espírito. E eu Te peço, Deus, nessa manhã, que o Senhor abençoe Tua igreja, que o Senhor, Deus, nos dê um restante de domingo abençoado, de descanso, de alegria, de paz, de regozijo, de contentamento no Senhor, porque o Senhor é um Deus presente. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, de falar da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Senhor, que aqui nos colocamos disponíveis, Senhor, para fazer a Tua obra.
Que não sejamos nós, Senhor, mas que seja o Teu Espírito agindo através de nós. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos todas essas coisas. Amém.